Wagner, você está entre nós? Não. Pelo menos a minha imagem voltou, gente. Pô, gastei um Sibelius aqui pra vocês. Tá aí o Wagner. Vou tirar os comentários. Thank you. Né, fi? Aê! Acho que agora estamos. Finalmente lives e não mortos. Tudo bem? Só tem um problema, agora eu não tô te ouvindo, mas vamos resolver isso. Peraí. Essa live, pessoal, vai até 1 da manhã hoje, tá? Por problemas técnicos. A coisa vai se estendendo. E agora? Som? Tá me ouvindo? Tô. Maravilha, então eu vou sem fone. Ah, tá. De repente é isso. Agora conectou. Foi. Ei, Maravilha. Wagner. Tudo bom? Ótimo, e você? Levando, né? Levando. Sentando. Todo mundo. Agora, tentando fechar um pouco a boca, porque foram 6 semanas de selvageria aqui. Complicado. Muito complicado. Tu tá no Brasil, né, Wagner? Sim, eu tô no Rio de Janeiro. Ah, no Rio. Tá. Minha família mora em São Paulo, mas quando eu venho pro Brasil eu fico aqui no Rio. Tá, legal, legal. Eu morava aqui Wagner, quando eu trabalhava na OSB. sim, tu trabalha, ficaste 12 anos na USB, né? 12 anos na OSB. Conheceste a minha irmã, Lisiane. Sim, trabalhei, toquei até em quartetos com ela. Isso. Muito amigo dela. Legal, legal. Tu tocaste com a Pri também, com a Priscila Rato? Sim, a gente chegou a dividir estante, porque a gente tinha função de concertino na OSB. Legal. Então a gente dividia a mesma função e às vezes a estante. Olha só. Bacana. Não Ah, sabia desse detalhe. E, Wagner, tu és da onde? Tu és de São Paulo? Então eu sou de Tatuí, nasci em Tatuí. Meu pai, ele era professor e coordenador do Conservatório de Tatuí. Sempre foi músico. Inclusive ele foi coordenador do Festival de Campos, 5 anos. Isso 1993, 4. Tá. Eu tinha uns 3 anos, pelo menos. Inclusive foi meu primeiro festival, 1994, com 9 anos. Foi muito bom. Qual festival tu foste? Campos Jordão. Calma aí. Não, eu tinha ido a Campos antes disso. Até mais novo. Sou um pouquinho. Legal. Wagner, há quanto tempo que tu tá na Europa já? Então, eu cheguei na Alemanha em 2018. Foi em fevereiro. Na verdade, eu estava de férias na Itália e eu estava indo para a Alemanha e resolvi fazer uma prova. E aí eu fiz essa prova e deu certo e eu já acabei ficando. Não tinha nem roupa de concerto. Nossa, que Comecei a loucura. emprestar de amigos uma calça aqui, uma casaca ali, uma camisa. Enfim, aí comecei a trabalhar dessa forma. Fiquei trabalhando até junho, assim, quando eu voltei para o Brasil. E aí sim eu fiz a minha mala e me mudei definitivamente. E tu tem cidadania europeia? Eu tenho cidadania portuguesa. Minha mãe é portuguesa por causa do meu avô veio de Portugal. E aí, através da minha mãe, eu consegui essa cidadania. O que facilita muito, a gente vai até falar sobre isso, Isso. Né? mas nada é impossível. Tu vê. Não, nada é impossível, né? As coisas podem ser Não, difíceis, mas nada é impossível. sim.
quando é que surgiu para ti esse desejo de trabalhar na Europa? Porque tu ficaste no Brasil um bom tempo, né? Então, desde 2010, eu comecei a ter esse desejo quando eu fui tocar em Israel, fui representar o Brasil em Israel, e eu fiz um concerto junto com o Guy Brownstein, para quem conhece, o ex-espala da Filarmônica de Berlim. A gente tocou o concerto para 2 violinos de Vivaldi Uhum. e com a Orquestra de Câmara de Israel, de Tel Aviv. E aí ele perguntou se eu tinha vontade de ir para a Alemanha, e aí eu comecei a ter esse desejo. Ele chegou a me oferecer algumas coisas, mas na época eu tinha uma situação muito estável no Brasil e eu Sim. decidi não largar isso para viver de novo uma vida de estudante. E foi uma questão até que eu me arrependi muito depois. Ah, é? Aqui também vou citar aqui a questão da idade, né? Que isso é muito importante para ter uma carreira na Europa. Principalmente na Europa, né? Isso, exatamente. Eles dão muito valor realmente a isso. Quanto mais novo, melhor, de fato. Sim. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a mandar algumas inscrições e uma vez ou a cada 2 anos eu vinha para a Europa e tentava uma prova. Foi numa dessas que eu consegui chegar até a final da Concertgebouw. Que legal. Eu cheguei até a final também da Luxemburgo Orquestra Uhum. e estava sentindo que estava quase ali, né? Uhum. Então, Quer dizer, continuei. para ti foi uma confirmação de que tu estava no caminho certo, na tua preparação, na maneira como tu estava tocando. Exatamente. Tomei muita bomba também. Opa, claro. Isso é super normal e ajuda muito, né? E, enfim, aí cheguei a fazer umas 10 provas no total e o mais é, intrigante dessa prova da Alemanha foi que eu tinha pedido dispensa da Sinfônica Brasileira e eles recusaram a minha Uhum. dispensa. A prova era em fevereiro e eu ali falei, não, eu preciso fazer essa prova, eu preciso. Eu falei, quer saber, eu vou pedir demissão da orquestra e vou. Que Porque, arriscado, né? é, porque se não der certo, eu consigo juntar um dinheiro, acabo ficando lá, consigo tentar mais provas e Uhum. vou tentando viver da forma que dá. E aí, pedi demissão, cheguei na Europa sem emprego, desempregado, e Sim. na primeira prova foi essa que eu fiz, em Wernigerode. Aí eu entrei e já fiquei. Um ano depois eu já pedi demissão dessa orquestra também, porque eu já tinha entrado em outra. E também vamos falar da rotatividade que existe nas orquestras alemãs, que é incrível. O número de orquestras, o nível de orquestras, e tem de tudo. Como se fosse o país do futebol, mas para música, né? A Alemanha é incrível, né? É Eu não sei incrível. se eu estou saindo um pouco do teu roteiro, mas tu já falavas alemão ou tu não precisou falar alemão com o inglês dava para levar a coisa? Então, Berlim é uma cidade que praticamente se fala inglês. Mas quando eu cheguei nessa cidade, ele é uma cidade minúscula. Não tem nada. Tudo fecha às 8 da noite. E é Qual uma cidade tu está realidade. te referindo? Wernigerode foi a primeira cidade que eu entrei. É próximo a Magdeburg, que é a capital da Anglo-Saxônia. Uau. Então lá ninguém fala inglês. Ninguém. Uhum. E aí foi terrível, porque eu sentei no meu primeiro ensaio sem entender nada.
rodeado de alemão e oriental, basicamente, e Caramba. foi Mas complicado. eles não falavam inglês? Os colegas não falavam? Da orquestra inteira, 3 pessoas falavam razoavelmente inglês. Pô, Incrível. Nem os, porque lá tem muitos orientais, principalmente japoneses. Porque o japonês ele tem entrada livre na Alemanha. Eu não sei se na Europa toda, talvez. Mas ele entra, não precisa de visto de trabalho, ele entra como se fosse europeu praticamente, e tem tudo, todos os direitos que o europeu tem. sei. Mas aí tu apanhou lá para aprender o É, alemão. então, na verdade, assim, o que me ajudou, me salvou, na verdade, foi meu passaporte, porque para você conseguir um visto, você tem que estar num curso de alemão, tem que estar estudando, às vezes até ter um nível básico de alemão. Então, isso é Sim, importante também para quem está indo sem passaporte, fazer um curso no Brasil, tentar já ter o básico do alemão para chegar com menos dificuldades, porque é realmente a língua é totalmente diferente da nossa língua e muito difícil de aprender, para mim, pelo menos. Tá dando uma leve travadinha agora, Camilo. mas Travou um pouquinho. Agora voltou. Desculpa, voltou? Tá, tudo bem. voltou. E como é que tá o teu alemão hoje em dia? Já faz 2 anos que tá lá. Como eu cheguei a trabalho, eu cheguei trabalhando realmente muito e geralmente o processo você entra pela academia, pela faculdade, onde você for, e é obrigado, você já tem aulas de alemão ali, então você tem que fazer essa matéria e naturalmente você já vai aprendendo a língua. Como eu entrei como profissional direto, e morava em Berlim e trabalhava numa cidade que fica a 200 quilômetros de Berlim. Eu não tinha como fazer aqueles cursos, porque lá tem cursos intensivos, então você passa 7 horas por dia e você faz lá 30 dias de curso de alemão. Geralmente esses cursos, inclusive, dão visto para a pessoa que quer ir para lá e consegue. Consegue o visto só com esse curso. Uau. E E aí já te dá uma base. As pessoas que vão em faculdade, que entram, é um pouco menos, não é tão, são 7 horas de alemão, né? Porque você tem outras matérias, mas Uhum. também é intenso, com certeza. Sim. Ou seja, meu alemão ainda arrasto. Aham. É. Com inglês, em Berlim, dá para se virar. Agora em Berlim é muito fácil. Eu trabalho também na Dogma, que é uma super orquestra. Quem quiser conhecer, sigam ela. Dogma Chamber Orchestra. É uma orquestra sem maestro. Já ganharam muitos prêmios, inclusive melhor CD da Europa inteira em 2017 e 2018. Para você ter uma ideia, o segundo lugar ficou para a Filarmônica de Viena. Então, é uma excelente orquestra. Ela fica próxima de Munique e também é um pessoal, todo mundo fala inglês. Então, isso acaba sendo até um problema, né? Porque você se vira no inglês e Não não, aprende, né? não Direito. aprende. É, Mas Wagner, vamos agora passar para a questão assim das provas. Em
em geral, qual é a estrutura das audições na Europa? Assim? Quantas fases tem e mais ou menos que tipo de repertório que são essas? Então, eu queria falar especificamente da Alemanha, porque se Tá. eu começar a falar sobre França, Portugal, Suíça, vai variar muito. Por Ah, exemplo, vai. na França você já tem eu já vi provas que inclusive escolhem o concerto de confronto. E é assim, é uma coisa totalmente diferente. Na Ópera de Paris, por exemplo, eles têm a primeira fase são dois movimentos de Sibelius e Dom Juan. E a segunda fase é um movimento do concerto de Beethoven e mais alguns excertos. Exatamente. Então, mas essa foi a prova mais doida que eu já vi, mas eu queria citar. Agora vamos nas normais. Na Suíça, geralmente a primeira fase, Mozart, 3 excertos no máximo. Então você já mostra o seu Mozart e um pouco dos seus excertos. Geralmente de 60 a 100 candidatos. França, Suíça, Portugal e esses países que eu já passei fazendo prova, inclusive na Suíça Romande. Uhum. E de todos esses, digamos que 4 passam para a segunda fase. 5 no máximo. Né? Caramba! Então é um pente fino, bem fino. Todo mundo que se inscreve acaba fazendo a prova ou eles vão pelo currículo também? Não, tem a primeira avaliação já curricular, e aí eles já selecionam, e aí chega, e já mesmo selecionando ainda tem esse número, porque são orquestras importantes e realmente tem muitos candidatos. Uma orquestra que realmente faz um pente fino maior ainda na seleção foi uma prova que eu fiz na VDR, em Colônia, que é na Alemanha, que inclusive um brasileiro é o Spala, José Maria Blumenschein. Ele ainda Mas, é o Spala, eu ouvi falar que ele ia sair. enfim, ele passou para a Filarmônica de Viena, né, como Spala. Mas eu acho que ele trabalhou menos de um ano e pediu para voltar. Pediu para sair. Uhum, uhum. Pouca E gente conhece esse nome no Brasil, mas ele é excelente. exatamente, é um super violinista. Ninguém conhece praticamente. Eu não conhecia até ir para a Europa. Uhum. Ele é natural de Goiânia, mas saiu muito cedo do Brasil, realmente. Foi morar na Europa, na Alemanha, Alemanha. O pai e dele. se tornou aí um dos principais violinistas, principais espalas. Pode-se dizer que está numa lista aí dos principais espalas, porque para se tornar espala da Filarmônica de Viena é algo Não é surpreendente, né? pouca coisa, né? Uma das maiores vagas que existem no mundo. É, com certeza. Né? Que legal. E aí tu tava falando da França, da Suíça e na Alemanha. E Como é que é? a Portugal Alemanha também é uma coisa. ela é muito mais tradicional e segue sempre um padrão. Inclusive na Alemanha, você já tem um livro, que é esse livro que a gente vai acompanhar hoje. Ah, Está vamos ao ver aqui. contrário aí para vocês. Se eu consigo colocar aqui, ó. Ó, Aí, boa. deixa eu botar. Ih, tem como botar o meu videozinho aqui do lado. Que pena. Eu tô tapando o negócio. Não dá para dar uma arrastada nele assim, ó. Não, não dá, não Não dá. dá, não. Não mexe, é aí. Aí, Eu vou ficar atrapalhando a visão de a vocês. orquestra Prova Spiel são 2 métodos que eles têm. Um método é para tutti, primeiro e segundo violino, e o outro método é só para espalas. Então, você vai encontrar todos os solos, os principais solos. E nesse método que a gente vai usar hoje, para tutti,
você encontra os principais excertos, salve alguns excertos que pedem em outras orquestras no mundo, mas não tem e na Alemanha nunca vão pedir. Então, se você vai fazer prova para a Alemanha, não precisa se preocupar tendo isso aqui. Uau, que legal. Ah, realmente é muito bom. Então, e o padrão é esse, a primeira fase, Mozart, e também jazz. Na Alemanha existe uma seleção mais aguçada. Então, na França e na Suíça, você vai conseguir fazer mais provas com um currículo um pouco menor, tanto que chamam 60, 80, já vi 100, mas na Alemanha não. Na Alemanha você encontra 30, 40 ou menos até, dependendo da prova. Por exemplo, em Colônia, foram 12 aprovados para a segunda fase, só um passou e também não passou da segunda fase. Quando eu fiz, né? É muito. Eles são bem. É bem complicado. Mas tem vários níveis, essa que é a questão. Essas são orquestras Mas realmente grandes. deixa eu te perguntar, Wagner, por que é tão difícil? Tipo, tem gente tocando muito bem fazendo essas provas, né? Por que é? Exatamente. É um tipo de estilo que eles estão procurando? Não é porque a pessoa não toca bem, é porque não está Não encaixando é. alguma coisa. Exatamente. Eles têm, inclusive, um nome que eles chamam para o som alemão. Então, isso eu vou citar algumas vezes aqui, porque eles buscam realmente uma qualidade sonora muito mais do que a técnica em si de um músico. E também tem muito a forma que você toca, se você se enquadra no perfil da orquestra. Então, você tem, por exemplo, músicos que tem histórias de músicos que fizeram mais de 40 provas na mesma orquestra para conseguir a vaga. Caramba. Se você pegar, por exemplo, o Luiz Felipe, que é um músico brasileiro, excelente violinista, que trabalha na Filarmônica de Berlim, ó, eu acho, se eu não estou enganado, ele fez 10 provas para Na entrar. Filarmônica, me dá um segundo que eu vou deixar o gato sair aqui. Na Filarmônica, exatamente. Então, realmente, até você aprender e conseguir identificar o que aquela orquestra, e cada orquestra vai ter uma singularidade dentro do perfil dela. Tanto que tem orquestras que hoje em dia têm muito mais orientais, porque eles gostam da forma que eles tocam, outras mais com alemão mesmo, outras têm muito mais mulher do que homem, que é uma coisa nova, principalmente para a Alemanha, na Filarmônica de Berlim, até pouco tempo atrás, era proibido a entrada de mulheres. Que é horrível, né? E, Horrível. enfim, A eles estão Filarmônica de evoluindo. Berlim, acho que não aceitou mulher até agora, os anos 2000. Foi a última orquestra a começar a aceitar. É terrível. Mas, enfim, até você aprender a forma que eles querem, enfim. Eu fiz uma prova na Deutsche Symphony Orchestra, seria a segunda orquestra sinfônica depois da Berlim, porque ainda você tem as orquestras da rádio, orquestras de ópera, enfim, aí eles não equiparam essas orquestras porque são propostas diferentes. Então, na DSO, eu fiz a prova, acabei conseguindo a maior nota dos candidatos, mas o perfil que eles procuravam era uma vaga para segundo violino, e eles procuravam um perfil diferente da forma que eu estava tocando. Então, essa foi o feedback. Depois acabaram me convidando para outra prova acabou de ser cancelada, inclusive. Todas as provas foram canceladas, não tem previsão ainda de volta. Mas, enfim, tem essa questão do perfil. Então,
Mozart ali, primeiro e segundo movimento. Se você quiser, eu já posso começar a falar um pouco dessa Vamos, forma de tocar do Mozart, desse estilo. isso. Pode ser? Fala, tu me passaste uns ritmos aqui que eu posso postar aqui também. Ah, legal. Eu vou começar a falar da questão técnica É mais, e não é esse. É um que está escrito a caneta que eu fiz. eu sei, é que Que é uma. Isso. Calma, eu vou chegar lá, Vai lá, tem tempo. Vou falando. Só que eu tô no meio, né? Pô, não sabia. É a primeira vez que eu tô usando isso aqui. Mas é bom que vai dando uma dinâmica aí. Eu tô E, atrapalhando. enfim, essa é uma fórmula que ajuda muito na mão direita, principalmente, a você conseguir encontrar essa articulação. Então, todas as articulações que vocês estão vendo aí, elas fazem parte do primeiro movimento do Concerto 5 de Mozart. Eu fiz isso hoje à tarde. Eu fiz em 15 minutos. Então, todo mundo, se você toca o concerto, uma coisa importante, concertos 3, 4 e 5. 1 e 2, nunca é pedido em provas. Então, se você quer começar a estudar o concerto de Mozart, seja ele o 3, 4 e 5, coloque os ritmos, faça a corda solta, vai soltando o arco extremamente leve, coisas que eles gostam de usar também na mão esquerda, é pouca pressão nos dedos para que isso soe muito mais harmônicos no instrumento, para você atingir aquele som realmente um fio. Eles buscam essa elegância, essa qualidade sonora. Então, em geral, pouca pressão, tanto no arco, mais velocidade e também na mão esquerda, é isso? Exatamente, se você pesar o arco, perde a elegância, e isso é crime para eles. Então, não pode. E acabou que eu fui aprendendo muito isso, fazendo provas e recebendo feedback: olha, tá pesado demais. Aí tirava. E recentemente eu acabei fazendo uma aula com a Marina Gauman, que é espala da DSO, uma excepcional violinista, quem quiser procurar aí, Marina Gauman. E, enfim, foi uma aula fantástica. O que ela mais fala é isso, realmente, leveza, elegância, e é isso falando de técnica. Falando do estilo mesmo, para você entender como funciona, tem um tratado muito interessante, se deve conhecer com certeza, do Leopold Mozart, que ele fala sobre as apogiaturas, as direções de frase, as nuances, quais pontos do arco devem ser mais forte, mais fraco, enfim, procurem lá, Leopold Mozart Tratado, você vai ter ali Então, essa organização, eu diria que é muito importante. Você acentuar no lugar errado, você fazer um apoio no lugar errado, também são conhecidos como crime para uma banca. E às vezes você está tocando bem, mas, enfim, você vai pecar nisso. É que tocar bem, a gente fala assim, tocar afinado, notas, afinado, exatamente. Isso aí é o entendido, é o mínimo do mínimo, né? Agora. Exatamente, isso eles já esperam de você no mínimo. Claro. Claro. Então, eu até queria. Como é que utiliza isso aí, assim, para o pessoal que quiser estudar no Mozart 5? Vai pegar as passagens Então, pega essa passagem, começa com corda solta, fazendo esses ritmos. Mas só tocando assim? Só isso? Isso. E depois, isso daí são passagens que você vai encontrar no Mozart. Então, por exemplo, o segundo,
O segundo também. Eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu ver. Esse segundo é muito usado, inclusive, em vários concertos. Não é? Uhum. Isso, Isso. exatamente. E então, automatizando isso na mão direita, uma corda solta, você vai entendendo essa flexibilidade cada vez melhor, numa corda Mi só, fazendo escalas também. Eu sempre começo minha sessão de escalas geralmente usando esses ritmos. Entendi. Isso fora da corda, na corda, como é? O objetivo aí já é buscar o estilo, né? Então é aquele fora da corda, leve. Fora totalmente a vareta saindo, mas a crina fica na É corda. difícil explicar isso, né? Mas não chega a ser um fora totalmente. É um negócio meio que faz isso aqui, né? Isso, é. E cada arco também vai mudar um pouco a região. Esse Não, arco não aqui, adianta. Tem arco que pula melhor, inclusive, do que outros, né? esse aqui é um trator. E, Legal. enfim, aí você pode fazer isso no seu concerto número 3, no seu concerto número 4. Pega lá os ritmos que você tem dificuldade, Eu tô coloca vendo um eles aqui, ali. eu tô vendo um, né, ali bem no centro, lá embaixo. E exatamente, Uhum. exatamente. Legal. Gostei, gostei. Isso aqui tá naquele PDF que a gente disponibilizou no perfil, não é? Só isso que não está no PDF. O Ah, resto que a isso gente não vai tá. mostrar tá. Tá. Porque isso eu fiz hoje à tarde, muito rápido. Eu falei, vou incluir isso O cara só tá para fazendo ter uma uns forma riscos de. ali na coxa mesmo. Exatamente. Você faz muito rápido, vai buscando os ritmos ali na partitura e pronto. Legal. Sai muito De repente a fácil. gente pode disponibilizar isso também, fazer. Eu vou colocar isso Sim, eu aqui no tenho meu do stories. 5. Coloca no teu stories também. Legal. Tem do 5 aí, mas dá para fazer do 4 e do 3. É muito rápido também. Faz escala, faz corda solta, faz arpejos. E aí depois toca o concerto e tudo vai ser mais fácil. Isso eu posso garantir. E tem inclusive, uma ajuda muito grande para espicato, que é quase um espicato, não é isso? Que é uma dica que eu recebi do Maxim Vengerov no Masterclass, que inclusive eu estava tocando com a Lisiane, sua irmã, um quarteto. Legal. E ele falou assim, estava com uma dificuldade, ele falou, tira o indicador do arco. Então toca sem o indicador. Uhum. E faz o mesmo espicato. Então, por exemplo, o início do Mozart. Uhum. Com esse dedo levantado, para você realmente sentir a força e a importância desses outros dedos. Claro. Nossa, difícil, hein? É bem difícil. É. E no início até você sente um pouco de dor. É, exatamente. Isso é um bom Que estudo legal. para fazer durante o ensaio da orquestra. Só não conta para o maestro, não deixa muita gente Fica perceber. só testando ali. Mas Boa, estuda boa, um boa. pouquinho, tira um pouquinho o dedo, sente os outros dedos, vai ganhando força, que eu acho Uhum. que vai dar mais consistência, o arco fica mais leve. E Uhum. para mim, assim, funciona muito como controle realmente da mão direita. E é uma dica do grande Maxim Vengerov. Na Uhum. verdade, dizem que o correto é Vengerov, né? Todo Pingueiro. mundo fala Vengerov. E,
Enfim, muito Bom, bom. Wagner, Ajuda. vamos passar para o próximo, os nossos excertos aqui, ou tem mais alguma coisa do Mozart que eu queria falar? Não, o Mozart, basicamente é isso. Eu queria, na verdade, só falar bem rápido para quem quer estudar na Europa, quem tem vontade, dar um pouquinho do caminho das pedras aí. Lembrando que na Europa, principalmente na Alemanha, tem lugar para todo mundo praticamente, muitos níveis diferentes de orquestra. Você vai encontrar de tudo realmente, inclusive orquestras de amadores. Tem uma orquestra, para quem quiser, se chama Neue Philharmonie, Neue, que é Neu de novo, em alemão. Uhum. Busca lá no site, eles fazem provas anuais, pagam um salário de mais de 1.000 euros. É uma boa orquestra para entrada na Europa. Você pode, inclusive, mandar gravação e não precisa ir estudar em escola, não precisa estar matriculado. Você só precisa conseguir um visto e conheço várias pessoas que usaram essa orquestra como porta de entrada. Então, muito bom. Ela fica em Berlim, o que ajuda demais. Claro. Eu tenho aqui 4 empresas, sites que fazem, dão bolsa de estudos. Depois eu quero passar isso para você. Não sei se dá para passar para o Passa, a pessoal gente aí. coloca nos stories também. Maravilha. Então, eu vou passar o nome de todas. Fiquem aí espertos para já copiar isso e procurar dar entrada quem quiser. Então vai ter isso. Lembrando que no final vai ter um sorteio para quem ficar aí, hein? Exatamente. Eu até baixei um aplicativo para fazer o sorteio, para o pessoal não achar que é marmelada. Ah, que Tem um aplicativo legal. que faz isso. Ele tira os Muita gente comentários. concorrendo aí. Que legal. Teve, eu acho, quase E é 200 uma partitura comentários. incrível. Partitura incrível aqui, ó. Novíssima. Novíssima, Eu novíssima. usei porque eu tenho a minha outra edição e, na verdade, eu queria ter essa para fazer comparações. É uma excelente edição e, enfim, vai Legal. para alguém que está aí assistindo a gente. Ótimo. Então é isso. Falando da orquestra, rapidinho, a gente tem tempo, Camila? A gente vai ter que estender, porque eu estou vendo um monte de excerto aqui. Tá, rapidinho. Mas Plataforma. hoje vai ser um pouquinho mais longa, porque vale a pena. É muito material que você está passando e é muito bacana. Então, Tem bastante coisa. Segure aí, porque a gente vai ter o top 5 dos excertos. Tanto para primeiro violino e segundos violinos. E isso daí para o mundo inteiro. Então, tendo isso embaixo dos dedos, se já está já com meio caminho andado para uma boa prova. Site movac.com, uma plataforma parecida com Musical Chairs, mas mais bem organizada. como é que é de Basicamente, novo? Movac? Muvac, muvac.com. Muvac. Entre lá, dê uma olhada, façam o seu registro. Vocês vão encontrar basicamente todas as provas da Alemanha saem lá, provas suíça, provas da França. É a plataforma mais usada na Europa. Infelizmente, as pessoas às vezes só conhecem o Musical Chairs. Sim. E você tem essa opção, você coloca todos os detalhes seus lá, você monta um currículo, você coloca vídeos, você cria um perfil como um perfil do Facebook ou qualquer outra plataforma, e você cria esse e vai mandando para as orquestras. E você vai encontrar de tudo lá, inclusive orquestras que não pedem visto. Então, às vezes, oportunidade, algumas orquestras dão visto e vale a pena. Maravilha. Eu vou dar uma olhada. Aí, também. Se a isso. coisa aperta aqui nos Estados Unidos, eu vou para a Europa.
Mas eu tenho que tocar Sim, mais levinho, Wagner. Eu toco pesado. e é incrível isso, Carmelo, isso, porque assim, às vezes você vê a forma que solistas tocam e pessoas tocando assim É incrivelmente bem, que maravilhoso. talvez não teriam chance em Não, passar numa muito primeira provavelmente fase. não passariam uma prova. É outro estilo, é outra coisa. Eu sou Exatamente. bem consciente. Então, O Zuckerman jamais passaria numa qualquer dessas orquestras aí, jamais. Zuckerman, ó, é bomba na primeira. Brincadeira, gente, brincadeira. Não, ele tem um som maravilhoso, mas é um som Não, de ele é incrível, mas Bohemia, assim, uma realmente é porque eles buscam músicos para somar numa fila, não solistas individuais numa fila. Então, eles Deixa eu só te buscam perguntar muito. uma coisa, duas coisas, desculpa te interromper, mas duas coisas bem gerais. Primeiro, vibrato não tão, como é que é? Largo, né? O vulgo de churrascaria, tô certo ou tô errado? Eles, se você olhar, né, salvo Filarmônica de Berlim, vamos tirar porque é uma orquestra à parte. Você assiste vídeos e é aquele vibrato carnudo, né? Recheado, todo mundo vibrando em quase todas as notas. E é o que, para mim, é o que cria aquela sonoridade incrível que tem a Filarmônica de Berlim, que na minha concepção é o som de cordas mais lindo de orquestra que eu conheço. Mesmo a Concertgebouw sendo reconhecida como a melhor orquestra da atualidade, a número um, eu acredito que o som de cordas não bate o da Filarmônica. E um dos motivos é esse, a organização de quantidade de arco que eles usam, a organização de vibrato, afinação, enfim, é a soma de tudo, né? Tirando eles. Vibrato não tão exposto, não tão. Eu Churrascaria. particularmente, eu gosto, e às vezes eu tenho que me controlar para não exagerar muito, principalmente no Mozart. Isso já é conhecido como intenso demais. No Mozart não é permitido. Yeah. Talvez se estiver tocando um Tchaikovsky ali, eles aceitem um pouco uma prova. Então, é realmente muito importante saber tocar de várias formas, eu acredito. Você ser um músico que tenha vários estilos ali na mão, que você consiga se adaptar muito rápido. Essa questão travou um pouquinho. Agora voltou. Melhor, melhor. Eu acho que se tirar a imagem vai. Sim, para começar, eu não. Desculpa, mas eu não escutei a pergunta completa, porque travou de novo, mas eu vou começar a responder. Para começar, as orquestras. Isso, eu acho que se tirar as imagens, melhora. Isso. Para começar, você está me escutando bem? Tá. Acho que está bem atrasado, tá, o delay aí. Mas, bom, para começar,
Deixa eu ver se 443 eu posso usar o Wi-Fi. no mínimo. Deixa eu ver se eu posso usar o Wi-Fi. Aí. Tá bom. Então, para começar, gente, afinação 443 até 445. Isso é uma coisa surreal, talvez, para gente que mora no Brasil e está acostumado com. Tá conseguindo me ouvir? E agora? Eu tô te ouvindo bem. Perfeito. Ficou bom? Travou de novo. Meu Deus. Será que sou eu, Carmen? Será que é minha? Então. Será que é a minha? Ó, eu vou tentar ficar mais perto possível. Tá me escutando? Tô. Melhorou Tá, muito. tá, porque agora eu vim para a fonte do Wi-Fi. Antes eu não podia. Ah, Agora tá sentado no roteador. Agora eu tô abraçado no roteador. Melhorou, agora vai ser perfeito. Tá, Tá todo mundo ouvindo aí, gente? tá todo mundo escutando bem? Corações? Ah lá, estão falando que foi. Maravilha. Então vamos começar. Afinação. Wagner, deixa eu Voltando. perguntar. Eu tenho muita curiosidade nisso e acho que já deve estar falando aí. Como é que é a questão da afinação das cordas em geral na Alemanha? Não só o diapasão, mas a forma de afinar mesmo, o sistema de afinação. Então, para começar o que eu estava falando, a afinação ela já é de 443 para cima. Nenhuma orquestra afina 442. Isso você não vai encontrar em nenhuma orquestra na Alemanha. Não posso afirmar na França, Suíça, Dinamarca, não sei. Mas na Alemanha, 443 até 445. Eu toco numa orquestra que afina 443 e outra 445. Uau. Então, é um pouco difícil para adaptar, mas depois é muito difícil voltar no 442, sinceramente. Muito complicado. Exatamente. Eu toquei no recital há um ano e meio atrás na Alemanha. Eu toquei uns 3 recitais lá, mas eu lembro dessa sala. Do lado do piano era 445, cara. Do piano. Eu quase pirei, mas eu achei tão lindo. Realmente. Tá soando muito bem. Não, soa demais. E o brilho, realmente, o violino, pelo menos o meu violino, assim, eu acho que soa melhor. Com essa afinação, ela fica muito mais. Meu violino, ele tem ele é um pouco mais escuro, então isso dá um brilho que ele não consegue com 442. Eu não sei para os sopros se facilita. Então, se tiver algum oboísta aí ou flautista, de repente pode ajudar. Tá. Porque é complicado, né? Eles têm pouco espaço ali, né? Para mudar. E outra coisa, Wagner, em relação ao instrumento. Tu deve ter um instrumento muito bom, mas e quem não tem um instrumento muito bom, tu acha que
pode dificultar, assim, uma prova? É, eu vejo realmente de tudo na Alemanha. Acreditem, existem orquestras de amadores, orquestras com nível muito abaixo de orquestras brasileiras, nem citando as melhores. É, como eu falei, o país do futebol, onde tem de tudo. Então, desde o time de várzea até os times grandes, é muita opção de trabalho, muitas orquestras de projetos, que é uma forma diferente de funcionamento, porque você não é um funcionário fixo, mas isso facilita muito para quem chega de fora. Alguns amigos meus, brasileiros inclusive, chegam sem começam a trabalhar, conseguem o visto de estudante, passam para freelancer e conseguem viver na Alemanha. É uma maravilha, realmente, esse país em relação a se viver de música, porque é a fonte, né? É como o Brasil para o futebol, fazendo de novo a analogia. Que legal. Perguntaram se as cordas do Brasil aguentam. Aí o Camilo sabe dizer melhor, não sei. Não, mas se tu tá com uma dominante de confiança, aguenta. É, eu acho, mas não, sim, essas orquestras vão aguentar. Não sei as cordas brasileiras, porque tem algumas fabricadas Corda aqui. brasileira? É, corda do Brasil, a pergunta. Enfim. Fala, Rafa. Eu nunca usei corda brasileira, desculpa soar um pouco assim, arrogante. É, exatamente. Tem algumas que estudantes usam. Testem geralmente aí numa. Aliás, tem uma dica para violinistas, uma corda excepcional, Mi, extremamente barata, $1 e pouco. Uhum. É a Gold Brocket. Não sei se você já usou. Opa, eu usei muito. Corda barata, ótima para você usar aí uma por semana, não vai dar gasto e, enfim, saindo um pouco do ponto, desculpa. Vamos para os excertos, cara? Vamos para os excertos. Eu vou colocar o primeiro aqui, vamos ver se a imagem fica boa. Bora lá então. Então vamos começar pelos excertos aí do segundo violino. Coisa feia. Ah, mas não vai ficar legal aqui porque corta demais. Mas inverte isso aí, ó. Dá para ver. Quem tem um celular grande aí vai ajudar. Bom, eu posso mostrar aqui também. Eu tenho ela aqui, ó. Inclusive Muda aí, impressa para ser mostrado aqui. Todo mundo reconhece aí? Sinfonia número 1 de Beethoven. Beethoven. Uhum. Aliás, Beethoven, eu acho que é o compositor que mais tem excertos aí nesse livro. Sim. Então, a gente fala aí de dinâmica, que é um trecho realmente muito delicado, né? Uhum. Então, prestar muita atenção em dinâmica. E esse é um dos poucos trechos que são lentos, que geralmente numa prova você vai receber lá uns 7 excertos. No Brasil, que eu já vi algumas loucuras de orquestras que pedem 12 excertos. Na Alemanha, dificilmente você vai ver isso. Aqui nos Estados Unidos também pede bastante o número de excertos. Inclusive, uma outra curiosidade aí para quem gosta de curiosidades. A Filarmônica de Berlim não pede nenhum excerto. 0. Então, é o concerto do Mozart e um concerto romântico. Eles, a partir de Beethoven ali, né? Deu? O que acabou. É isso aí a prova. E uma prova de espada. Quantas vezes tu já fez essa prova da de Berlim? Não, essa ainda não. Mas é um sonho, realmente. Isso aí é um sonho. A prova de espada é que eles exigem o concerto de Brahms. Então, para quem pensa em fazer prova de espada,
Invista no Brahms. Já vai aquecendo. É. Segundo trecho. Esses são os mais pedidos. Depois a gente vai ter o top 5. Aqui, ó. Também muito. Esse entrou inteiro aí, cara. Perfeito. Dá pra ver? Entrou perfeitamente agora aqui pra mim, pra todo Mas eu mundo. tô no meio do negócio. Ah, sim, mas aí pegou o primeiro compasso, o segundo ali já identificou, né? Como é que é isso? Segunda posição, o Lazinho violão. Ok. Eu tô lendo, mas é muito pequenininho, não consigo. Isso, Beethoven também. Legal. Eu tô nessa sequência de Beethoven porque eu tô na ordem alfabética aqui. Claro, Então, claro. não se assustem, por enquanto. Posso colocar a terceira Entre já? os Ou tu vai falar compositores. alguma coisa sobre isso aí? Isso daí basicamente é um excerto pedido, ele só tem espicato aí, se você for encontrar. É um excerto extremamente difícil de iniciar uma prova, eu acho. Porque para mim, espicato é Nossa. realmente um dos golpes. Quando você está nervoso, eu fujo do espicato. Então, se puder Talonaço. escolher a ordem, não comece um excerto com espicato. Não faça isso. Comece Ok. com Dom Juan, mas não comece com espicato, com um excerto desse que é muito mais simples. Aham. Vai lá, o Pronto. terceiro você consegue colocar aí? Ixi, Esse não foi. então foi. Tan, tran, tan, tran. Ah, E nona sinfonia, parte dos segundos violinos, soli de segundos. Já vi muitas orquestras aí derrapando na Europa, em muitos lugares. Trecho extremamente difícil, espicato de novo. Eu risquei aí para as pessoas verem que a gente está falando dos segundos violinos aí. entendi. Não é a de cima. Tá. Exatamente. Vamos falar, estamos falando só de segundo violino por enquanto. Tá. É, Bom, é um trecho para se pensar muito em direção de frase e controlar esse arco aí, porque para mim é o mais difícil. Tu acha que eles gostam de um tipo de espicato que é mais levinho, mais pra ponta, assim? Com certeza. Eu não diria muito para ponta, mas como você fez aí, só para as pessoas entenderem que não é na ponta, porque existe também, Não é? existe Fica aqui. isso, né? Uhum. Wagner, vai acabar a live daqui a pouquinho, mas a gente reinicia outra para ir falando disso. Tá, então vamos acabar rapidinho essa primeira parte dos segundos violinos aqui Vai e lá, aí já vai lá. começa na Bruckner, Sinfonia 3, trecho muito famoso para os segundos violinos. Solo aqui, segundos violinos, trecho lento, legato. Você vai encontrar esse trecho para a prova de segundos violinos em quase todas as orquestras. Olha, que legal. Muito, muito usado, elegância, beleza, sempre direção de frase, procurar sempre os apoios, vibrato, tentar controlar ao máximo, e é um trecho lindo. Para quem conhece a obra, nesse trecho aí é a hora dos segundos violinos ali. Poucos momentos os segundos violinos têm, né, enfim, é um presente do Bruckner para os segundos violinos. Legal. Voltamos, porque a gente tem que terminar essa lista aqui. Não é muito comprida e o Wagner está falando assim sucintamente de cada um, do que precisa em cada excerto. Muito legal. Agora eu fiquei empolgado de estudar tudo isso aí. Fazer prova na Europa, quem sabe, né? Vamos receber aqui, o pessoal tá chegando, vamos receber o Wagner de novo aqui. Gente, ele fez um compêndio super legal, se vocês quiserem depois, não baixaram ainda, quiserem aqui no link aqui do meu perfil, baixem todas essas partituras, tá bom?
Wagner, o pessoal está perguntando qual é o movimento do Bruckner, que é esse? Segundo movimento, movimento lento. Você procura lá no segundo movimento um monte de semicolcheia assim, ó. Vai achar fácil. Legal. Letra D. Se tiver aí, anota, depois pega lá. Tá bom. Enfim, Deixa eu agora... perguntar uma coisa, Wagner. O pessoal lá pega muito assim, em questão de dedilhado ou dedilhado que inventa um... Dedilhado, esse livro, ele tem alguns dedilhados, mas outros são livres. Eu acredito que os arcos são mais importantes. Tá bom. Que também já vem com arcos. Esse livro é criado como se fosse um sindicato da Alemanha, DOV, que é chamado DOV. E então foi pesquisado anos, buscaram vários músicos de várias grandes orquestras, fizeram um compilado e criaram esse livro que é incrível. Para quem quiser ter, consegue jogar na internet aí, acha. Esse livro tu consegue achar para comprar? Sim, sim, você compra ele. Ele, na Alemanha, eu tenho o preço aqui, 24 euros. Então, você vai encontrar no Brasil aí a R$ 200, provavelmente, para mandar para cá. Mas a gente consegue uns amigos que conhecem uns amigos aí, né? Exatamente. Aliás, tem Assim, muito... calma. Deixa assim. Aliás, tem muito disso. Se você tem um amigo que mora na Europa, pede umas partituras, coloca no fundo da mala, tranquilo. Tranquilo. Qual o peso que é? Se for um flash, de repente, vai ultrapassar o peso. Qual que é esse aqui? Isso, esse daí a gente falou. Isso, Sonho de uma Noite de Verão, Mendelssohn. Eu lembro da parte do primeiro violino. O foco aí é o segundo. Depois a gente vai falar dessa mesma frase, mas dos primeiros. Ó, tem umas anotações minhas aí, mas não se importem, não. Tá. Aí é o seguinte, agora a lista dos mais pedidos para primeiros violinos, porque na Alemanha é muito separado. Você vai fazer prova para segundo violino, parte de segundo. Vai fazer primeiro, parte de primeiro. Não, realmente não se mistura. Primeiros violinos. Beethoven. Essa é clássica. Essa é clássica, você encontra em orquestras brasileiras. Muito estilo, deixa tudo claro. Direção de frase sempre. Isso é uma coisa que os alemães prezam demais. Uma coisa que eu aprendi muito na Alemanha. Tudo tem uma direção. Tudo. E você tem que deixar muito claro isso. Eu vejo muito... Mas eu tenho uma pergunta. Direção, bacana. Mas pode ser com o tempo, ou com a lógica do tempo, tem que ter uma direção de dinâmica, alguma coisa. Alemão não gosta muito dessas mudanças de tempo. Eles são bem regrados, ainda mais se tratando de excertos. Pois é. Né? Se você Então, fizer isso no concerto... Usa o metrônomo e vai fazendo com mais dinâmica, cores. Exatamente. Cores, direções. Direção que eu falo eles usam muito sinais que são setas. Então, você coloca setas não crescendo, mas setas para onde você quer chegar. Nossa, eu uso seta direto, eu gosto disso. É muito bom. Por exemplo, essa orquestra Dogma é muito legal porque às vezes você tem aqueles Mozart que repetem 2 vezes sempre tudo, minuetos. Então, na primeira vez é seta aqui, na segunda vez é seta aqui. Então você cria frases com direções diferentes e dizer que existe regra para a frase, desde que ela seja muito clara.
eu acredito que você pode acreditar na sua ali Que aonde legal. que você Então, assim, a banca não fica ofendida porque tu fez uma frase diferente. jamais. Isso eu vi da fala da DSO. Ela falou, se você quer fazer a frase no, sei lá, no concerto de Mozart 5 lá, é o concerto que eu toco, então eu vou falar bastante dele. Você escolhe apoiar o Mi, depois o Sol embaixo, enfim, para quem lembra ali, deixe muito claro o que você quer, mas quando for tocar, você tem que fechar os olhos e entender exatamente para Perfeito. onde a frase está indo e o que você está querendo dizer, né? Enfim. Claro, perfeito. Segundo trecho, primeiros violinos, dos mais, abertura, Calma aí que o meu negócio travou aqui. Leonor. Ah, não tá bom pra ver aqui. É. Essa parte aqui, meu amigo, é de lascar. Olha o metrônomo aqui, ó. Ah, eu lembro de escutar isso. Nunca toquei, mas claro. É, e aqui, se você consegue ver, para quem está acompanhando com a partitura aí no. Lembrando que tem aí o livro das partituras. 2 ou 3 violinos. Então, praticamente um solo de uma instante e meia. Caramba. Lembrando que na hora que isso Palma. está na. E quando está na orquestra, a orquestra inteira para. E Isso, é os só violinos mandam bala. sangue frio. Terrível. É, esse trecho é brabo. Então, terceiro. Vamos lá. Primeiro, Brahms. Eu não sei por que os alemães não usam muito Brahms. Você vê a segunda sinfonia, você vê a quarta sinfonia no mundo inteiro, mas não existe na Alemanha, nem nesse livro. Mas a sinfonia um existe, um trecho muito pedido lá. Quem quer ver o início aí? Ah, sorry, desculpa. É mais lento, não é? Tororidom, tiroradim, taridodom, tororodim, Sei. toraridodododi, Ah, reconheci agora. É que eu nunca toquei a primeira. Eu acho lindo. é, linda, linda, bem famoso. E aqui um clássico que eu amo, a querida noiva vendida. Calma aí. Qual é o trecho? Essa parte é demais. Lembrando aqui, metrônomo de novo, 140. Ih, acho que eu fiz algum problema aqui das Valquírias. Acho que eu não tenho aqui, hein? Ah, é? É, Então acho que eu deixa tô. aqui que eu mudo, volta. Aí, ó. É esse Tá. daí que você acabou de passar, o outro. Opa, calma aí. Esse aqui? Aí, esse aí, é que tá cortado. O Ah, início tá aqui, tá. ó. Tá lá em cima. Tá, agora que eu vi. É. E aqui, ó, se você vê, o segundo violino continua, o primeiro violino entra aqui no fortíssimo com esforzando. Então, esse é para rasgar. Pode mandar bala. Brooklyn, muito bom. Eu adoro esse excerto aí. Falando um pouco dele, é, assim, para mim é um teste psicotécnico, porque ele ali fica e Aqui não dá fica pra ali ver, que pena. 3 páginas para quem está aí com o link, baixou as partes, consegue acompanhar. São 3 páginas de loucura e aquela coisa e fica incrível. Deixa eu falar uma Então coisa. começa lento Eles põem e vai. uma indicação de tempo. Vou te interromper. Mas tu tem que seguir a risca ou se botar um pouquinho mais lento para o cara entender o que passa. Não, tudo bem. Na verdade, é isso que eu também um ponto muito importante. Eu vejo muita gente tocando sinfonias, a gente vai ter ela aqui, por exemplo, 39 de Mozart, Aham. numa velocidade extremamente alta, tudo embolado e com problemas. Então é melhor tocar.
Aliás, quando você toca mais lento, mas você toca todas as notas claras, parece que está mais rápido do que quem está mais rápido. Não sei se deu para entender. Não, dá para entender, sim. A clareza é tão importante. A clareza parece ter velocidade que você escuta tudo, né? Perfeito. Então, uma dica aí, começa lento e chega no seu limite. Não ultrapassa que pode dar ruim na hora. Que legal, que legal. Boa E dica. aqui, meu xará, Ah, teu xará tá aqui. também um trecho lento, que lindo. Se pegar essa parte aguda, Eu não consigo ler, tá muito pequenininho aqui. né? Ali na terceira linha, antes da terceira linha ali, É onde tá apagado aqui. De torcer a mão, então relaxa a mão, mantém leve, muitas ligaduras, uma coisa também que incomoda muito, que eu vejo muito, não só no Brasil, mas acho que na América do Sul já vi muito isso, a falta de independência das mãos, que isso incomoda muito os alemães, e quando eles veem já, não, né, eles já apontam o dedo e não pode. Então, se você está articulando aqui, não articule aqui balbuciando sempre. É o uso de portato para fazer articulação, isso aí. Exatamente. Então, frases lineares, extremamente, cria a independência Total. das mãos, né? A gente tem que falar o óbvio, mas é que tem que falar, realmente. Exatamente, porque é fato isso. Você vê grandes músicos fazendo isso. No Brasil, conheço grandes músicos que cometem isso, que é também quase um crime, eu acho, porque é você jogar o seu instrumento em função da música, e deveria ser o inverso, eu acredito. A música que está em função, então você tem que se adaptar. Eu vejo o uso disso, Wagner, aí é uma outra discussão. Eu acho aceitável isso num tipo de estilo de música que requer música francesa. Não, tem muitos momentos. Isso. Mas em Muitos orquestra, clássico. Sim, e esse principalmente, esse trecho, é um trecho extremamente linear. Faz Mahler também tem esses trechos lineares que são. Vamos fazer essa coisa. Jamais, por favor. Boa. Então, indo agora para os top 5, bem rapidinho. Os top 5. Lembrando que algumas orquestras usam muito Ravel, Daphne Sinclair, Lavals, Brahms, Sinfonia 2, como falei, 3 e 4, você vai encontrar. Na Alemanha, não. Quinta posição. O que é isso? Aqui é o Concerto para Piano de Brahms. Um solinho que também a orquestra inteira para. Segundo violino ataca. Cara, eu não lembro, eu adoro esse. Só segundo violino. Pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pim, pam. Essa saída agora, problema. Isso assim, regular, metrônomo. É uma casca de ovo esse trecho. Por isso é muito pedido. Sim. Ele é muito transparente. Você pisou errado, vai quebrar tudo e aí não volta mais. Então, toma cuidado. Né? Quarto lugar, Noiva Vendida, mas agora aquela parte dos segundos violinos. Violino para, lembra? Mas aqui continua, ó, teste psicotécnico. Aqui, ó. E vai embora. Isso daqui se repete por 3 páginas no método.
Isso aí é um bom Então, estudo, hein? Eu tô a fim de pegar isso aí e estudar. Eu gosto de fazer essas... sim, é ótimo. Inclusive, se você, não sei os Estados Unidos, mas a Alemanha usa muitos excertos para a evolução do aluno dentro das faculdades. Você tem aulas de excertos, Sim. porque a gente faz muitos métodos, a gente faz muitos concertos, sonatas, todo o repertório, mas a gente esquece das sinfonias, principalmente no Brasil, e os professores praticamente não dão excertos, e tem muita Verdade. coisa difícil aí. E é uma coisa que você, digamos que 80% vão se tornar músicos de orquestra. Verdade. Então, é uma boa começar desde cedo, já aprender isso, que você vai começar a ter isso muito mais no dedo. Geralmente as pessoas começam depois de mais velho. Enfim, eu realmente não entendo por quê, porque a grande maioria vai para a orquestra dos músicos, Claro, claro. né? Uma coisa a se pensar em as Não, tem... orquestras. Mesmo que a pessoa não pense em orquestra, para construção técnica é importantíssimo saber tocar um Sim, negócio. exatamente. Legal, Exatamente. legal. Terceira Qual que é o próximo? posição, esse todo mundo conhece, garanto. Ah, Isso. Esse é maravilhoso. um clássico. Se é um solo também. Tudo isso que eu tô falando geralmente é solo aí. Uhum. Leveza, mão direita, espicato de novo. Esse golpe E aí, ó. seu tempo E constante. tempo. Metrônomo, começa lento, vai subindo, Uhum. até chegar na velocidade. Outro clássico aqui, todo mundo vai. Para mim, essa, inclusive, ela cai para primeiro e segundo violino, mas a parte dos segundos violinos, para mim, muito mais É difícil. pior que a olha só, eu nunca vi do segundo. Eu tô com o excerto Sinfonia correto? 39. Tá. Tagadigadigadim, tan, Onde é que é? tagadigadigadigadigadim. Só que é isso aqui, ó. Oi! Isso aqui, cara. É um ré. Sol, si, ré, si, mi, si. É um ré. Oh! É um ré, eu não tô conseguindo ver direito. Isso. Uau! Eu nunca tinha visto segundo violino. Esse excerto, não, geralmente se tocam as partes do primeiro violino da sinfonia, mas o segundo É que tem é muito muito mais nota, difícil. né? Ele coloca uma parte de Muito. Então, estudar aí, corda solta, o mínimo de movimento aqui, tentando. punho. Aqueles movimentos exagerados não vai funcionar aí. Muito rápido. Mesmo se você fizer em cima, uma hora você vai ter que trocar de corda ali. Perfeito. O que mais emo? Número um. Número um é o Bartók, que a gente já falou dele, só que é um trecho especial. Solo dos segundos violinos. Também adoro esse trecho. Cara, eu tô com o excerto certo. Deixa eu ver. Não. Próximo. Essa é a primeira parte, mas agora eu vou Ah, falar do solo. Isso. Aí, esse sai inteiro. tá, não consigo ver. Muito legal. Tudo corda-sol aí. Depois você aí vai para ré, tem uns dedilhados aí. E, Legal. enfim, depois tem acidente pra caramba. Difícil, né? E muito difícil. E como é Bartók, você tem tanto pesado aí, e depois ele vai para o método forte, que você está tampando aí, que toda passagem depois é um delicado, mas é um delicado brutal, né? É um delicado com peso, com gordura. Esquece aquele espicato do Mendelssohn, do É mais Mozart, incisivo, mais na corda mesmo. carnudo, né? Carnudo. Recheado. Wagner, deixa eu te Né? perguntar. Eu te perguntei antes, mas acho que estava cortando. Tem algum sistema de afinação utilizado na maior parte da orquestra? Assim, o pessoal usa quintas perfeitas,
usa uma coisa mais pitagórica, mais alta, bemóis mais baixos, ou o pessoal tenta usar igual, temperado? O que eu não ouço muito esse tipo de discussão nas orquestras. Interessante. Mas eu acredito que geralmente os violinos vão sempre um pouco mais para cima e os sopros vão acompanhando ali. E isso não é só a Alemanha, eu vejo isso acontecer em muitas orquestras. É o Quanto normal, né? mais agudo a gente vai indo, e aí o oboísta ali fica doido com a gente, É. mas Mas não tem esse lance de afinar a corda mi um pouquinho mais baixa, a corda sol um pouquinho mais alta. não tem. Eu realmente eu tento afinar com as quintas justas, geralmente, mas sempre, se você for aqui no pé do ouvido, você vai puxar um pouco para baixo a ré e sol e a mi para cima, né? Só, eu não sei, eu acho que o nosso ouvido já decorou essa afinação. Não, Né? porque eu sei, por exemplo, que o Luiz Felipe, que está na Berlim, ele estudou com o Zachar Bron, né? Estudou 4 anos com Sim, o Zachar Bron. E o Zachar Bron, ele fala assim, o violino é tudo quinta perfeita, afinação pitagórica, terça maior é grande, terça menor é baixa, sim, sim. o máximo que tu vai fazer é quando tocar com piano, tu vai ajustar alguma coisa igual. É. Eu gosto dessa filosofia, mas na orquestra, e quanto o nível vai baixando, isso aí não funciona, né? Como assim? Fala de Infelizmente. novo, não entendi. Não, quando orquestras com nível alto, realmente, você está falando aí de Filarmônica de Berlim, você consegue manter essa afinação muito mais controlada, Ah, com quintas justas, mas quando você começa já a baixar um pouco o nível, né, a afinação já começa a chocar. Você vê os violinos subindo, o grave, a corda sol nossa, muito baixo. baixo. Algumas vezes na Alemanha, quando você vai pegar, você está fazendo uma frase com sopros, eles tocam aquele acorde, você vai tocar corda sol, você chega a colocar ali o primeiro dedo na pestana para poder chegar para aquele. Cara, eu toco, né, de vez em quando, solos no Brasil, tal, alguma coisa aqui. Quando eu vou tocar Bruch, eu ponho meu lá 2, 3 cliques acima, porque o sol fica. Aí, É, fica lá embaixo, baixo, é muito baixo. muito E baixo. é do difícil que é a primeira nota, né? Então, tudo que vem depois parece estar desafinado. É horrível, horrível. Bom, isso é um outro assunto de afinação. Amanhã, live às 20 horas, vai ser sobre afinação, hein? Boa. Só para o pessoal se antenar. Qual é o Então, próximo excerto aí, Wagner? top 5 primeiros violinos. Agora é os Mais. mais conhecidos. Deixa eu ver aqui. De novo, esse trecho aqui você vai encontrar em todas Ah, as orquestras. uau. Boa, exatamente. Esse espicato aí mais para a parte de cima, não vai muito para o talão, Eu vejo que isso muito pesa. pouco, viu, Wagner? No Brasil, os alunos não sabem fazer isso aqui. De usar o punho. Como é que tá? Sim, é verdade. O pessoal não sabe e acha estranho. É Acha verdade. assim, não, professor, É, é difícil. Mas é esse o som, né? exatamente, esse som que busca. Inclusive, assistam alguns vídeos do Guy Brownstein tocando, porque ele faz uns espicatos extremamente na ponta, que assim, é quase impossível de se fazer, Quem faz muito mas isso é o é Wengeroff. O Wengeroff toca incrível também, aqui assim, ó. é verdade, Tá em cobra, assim. é, é verdade. E assim, ó. Vamos lá, quarto lugar, quarta Vamos lá. posição, Quarta posição. Bartók. Calma aí que eu tenho que trocar aqui. Bartok. Extremamente longo também, Hum. trecho psicotécnico aí, Eu também gosto desse está falando aí de... termo. Eu gosto. O cara pensar assim. 3 páginas de pura semicolcheia. Para quem gosta de semicolcheia, vai amar esse trecho. Tá aí. É, assim, esse trecho, ele é muito específico, porque ele começa em pianíssima,
E ele tem um crescendo de 23 compassos. Então, e você chega no forte, você não chega no fortíssimo, porque depois tem um outro crescendo até o fortíssimo. Então, o controle desse crescendo é o que eles querem mais ouvir. O cara que conseguir fazer isso de forma orgânica e gradual, tocando as notas, com certeza já sai um pouco à frente. Também muito pedido. É uma articulação aí de uma esquerda de um pianista, um datilografista aí. Terceiro lugar, estamos terminando, hein? É aquela que a gente falou, Sinfonia 39, agora no modo easy. Essa aí tá aqui nos Estados Unidos, é que mais toca isso aí. Exatamente. Mas essa já é o modo easy, né? Porque aqui o hard. O hard é o segundo violino. Legal. O difícil mesmo é a elegância dessa sinfonia, ela é leve. Não achem que ela é rápida, porque ela não é. Vocês vão encontrar gravações aí com tempo super confortável, bonita, leve. Isso que é importante. Não é importante a velocidade aí. Tá. Segundo lugar, para mim, a mais difícil de todas. Só não é a primeira. Isso é difícil pra caramba. Só não é a primeira, porque Pra caramba. ela vai no corpo inteiro, no braço. Você vai usar o braço inteiro do violino. Pulos chatos, né? Sobe, desce, todas as cordas, desce, sobe todas as cordas. É chato pra caramba. Fora da corda, muito difícil. É o padrão, né? Levemente fora da corda. Tem uma gravação muito boa para quem quiser acessar. Semyon Bychkov, se eu não me engano, é a Filarmônica de Munique. Acho que sim. Semyon Bychkov. Coloca o nome dele, você vai encontrar. Incrível. Movimentos curtos dos violinistas, bem leve, vídeo, exatamente. Legal. Linda, perfeita. Você vai ver exatamente ali a posição que eles usam no arco, a quantidade de arco, que eu acho muito importante também. Muita direção de frase, vai, volta e conta uma história aí que tem muita coisa para falar nessa página aí, porque é uma página de pura adrenalina na hora da prova. E a Number one. Nosso querido o Dom Juan. Então, esse sempre. Esse sempre. Sempre mantenha ele embaixo do dedo. Isso aqui, inclusive, é um ótimo estudo para técnica, para muita coisa. Você vai encontrar tudo aí. Esse primeiro compasso, eu vejo muita gente tocando. Não é, toque todas as notas. Tu faz esse dedilhado aqui? Subindo na terceira? Esse eu não conheço. Esse eu nunca vi. Não? Vou tentar na próxima. Não faço, não. Faço tudo na primeira. Oh, sério? Nunca fiz na primeira. O que eu já vi... Não, como é que é? Não sei se é com sol, não lembro. Si. Si bemol. Ré, Fá, Si, Ré, Fá. Faço o mesmo padrão de dedilhado, assim, para ficar legal. quantidade de notas por cordas. Sim. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar. Estudar sem a mão esquerda aí. Faz o padrão das cordas só. Então, sol, ré, lá. Ou dependendo do dedilhado que você está usando, automatiza isso na mão direita. Faz ali até você conseguir limpar isso e depois entra com os dedos
que vai ajudar muito na dicção aí desse primeiro compasso, que se você começou ele ali embolando, a banca já não te ouve da mesma forma, né? O cara entra no palco tropeçando, né? Aí é difícil. Exatamente, você já sai tropeçando, já tentar arrumar os melhores dedilhados, manter a mão leve ali para ela fluir, porque você vai subir, você vai descer, tem saltos, tem tudo aí o que eles querem, eles Wagner, eu vão. vejo que tem umas mudanças de arco ali naquela goleira. Tem que prestar Sim, sim. atenção para fazer realmente legato, ou eles não prestam muita atenção nisso? Eu vejo eles trocando muito de arco aí, né? Aí É, aí você vai encontrar várias gravações que vai variar o arco ali já no primeiro, no terceiro compasso. No original aqui é Mi, Fá, Dó, Si e ele retoma. uhum. E depois um arco longo. Enfim, você vai encontrar tudo nas orquestras de várias formas. Tocar em orquestra, eu acredito que seja um pouco diferente da forma que você vai tocar na prova. Pouco, não muito. Mas talvez funcione melhor na orquestra do que em prova. Porque às vezes eu acho que falta um pouco de arco. Se você vir com a intensidade toda, tem uns arcos que são longos demais. E aí é a hora que. Tipo, tocar numa É, prova, só pouco, né? numa prova. Só preso, né? Exatamente. Entendi, entendi. Então, enfim, é basicamente isso. E tem coisa que vale para todos esses exercícios que a gente falou aí, que é a articulação, manter esse espicato controlado, Uhum. enfim, todas essas informações, quase que dá para você usar tudo em todos, né? É Perfeito. controle, e elegância, estilo, sempre respeitar a característica do compositor, para todo mundo dar uma lida no compositor, ver as obras, escuta a obra inteira, Top. identifica o que a orquestra está fazendo em volta. Muito importante ouvir o que está acontecendo, né, fora da sua partitura, isso não só nos excertos, mas Em para geral, qualquer música de orquestra. isso aí ajuda muito para saber o que está acontecendo. Sim. Sempre manter o ouvido aberto ali. Uma... Legal, legal. Gente, vocês têm Enfim, alguma pergunta aqui para o Wagner? O pessoal vai fazer perguntas aqui no box. A gente pode abrir para perguntas, né? Algumas perguntas mais específicas. Eu acho que a gente claro. falou um monte de coisa. Foi uma live muito rica, realmente. E para quem não tem e quer ter esses excertos aqui que o Wagner compilou, dê uma olhada aqui no meu perfil, um linkzinho ali para baixar. Né? Se quiser, manda uma mensagem para mim, a gente conversa. Não fala isso, porque senão experiência própria. E ó, lembrando aqui, quem vai ganhar essa belezinha, Opa, isso, a gente vai fazer o sorteio agora. extremamente nova, tem duas partes, uma com arco, outra sem arcos. Enfim, dá para se divertir. Perguntaram aí do concerto romântico. Não tem como falar, porque são muitos concertos românticos. Teria que falar um pouco de cada um, aí já é outra live. E, enfim, infelizmente é muita coisa. O Luiz Mascaro está perguntando: você conhece alguma boa orquestra para começar na Holanda? Tem uma boa orquestra de câmara na Holanda, que é um nível bom, uma excelente orquestra, mas não é uma orquestra tão disputada. Então, coloca lá Chamber, enfim, coloca Holanda, Chamber Orchestra, você vai ali conseguindo algumas informações, você vai encontrar essa orquestra. Uma orquestra pequena, porém muito boa, e ela fica em Amsterdã.
Ah, em Amsterdã. Tá. Legal. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui. Pergunta Marcelo Pinto. Depois que você entra na orquestra, existe algum tipo de avaliação periódica dos músicos? Boa pergunta. Você fica 1 ano ou até 2 anos, às vezes, no probatório. Uhum. Então, é o período que vão te avaliar e lá o probatório realmente funciona. Porque no Brasil eu praticamente nunca vi ninguém ser reprovado em probatório durante todos os anos que eu trabalhei. Mas na Alemanha realmente funciona. Se a pessoa não se adapta, é, porque eles têm muita opção. São muitos músicos, bons músicos, eles vão achar E às outros, vezes a adaptabilidade, eu sei disso, de conhecidos, né? Pode ser assim, até pessoal, as pessoas não se entendem. exatamente, pode ser. Não é só tocando. Uhum. O alemão tem as manias próprias ali, eles são, são bem singulares. Então, Ah, o Alexandre Cândido está perguntando se é a Amsterdã Sinfonieta. não, essa daí é uma excelente orquestra. Eu acho que, inclusive, essa sinfonieta ela é formada com alguns músicos da Concertgebouw. Eu acho, inclusive, eles não Ah, têm maestro. sim. É uma excelente orquestra essa. Realmente muito boa. Eles têm uma gravação do Tchaikovsky, da Serenata, incrível, assistam. Incrível. Estão perguntando aqui, opinião de vocês em relação a quem toca articulado, afinado, no tempo, não tem o mesmo peso que quem tem som melhor. Ela tá falando aqui que tem nas provas do Brasil as bandas pesam esse ponto. O que eu tenho visto, uma coisa que eu acabei de lembrar agora que eu até queria falar, com essa pergunta eu lembrei. Uhum, Eu já estive em algumas provas que você vê pessoas tocando extremamente introspectivas. uhum, No início eu olhava e falava, gente, coitada, essa pessoa não tem chance. E aí você vê essa pessoa avançando de fase. uhum. Porque é uma pessoa extremamente organizada tocando, tem uma boa articulação, tem tudo está muito bem estruturado. Por mais que ela não tenha um som grande, não é isso que eles buscam. É. Por isso a gente já falou daquela história dos solistas, do Zuckerman e grandes solistas, que realmente não é esse foco. Inclusive, principalmente dessas orquestras que você chama de orquestra B e C. Uma curiosidade, as pessoas acham que orquestra na Alemanha, assim, A são as melhores, B são as médias e C são Uhum, as fracas, né? Não sim. tem nada a ver, tem nada a ver. Hum, Essa divisão é feita pelo tamanho da orquestra, somente isso. ó, Orquestras grandes são conhecidas como orquestras A. Orquestras médias de 100 músicos, grandes a gente está falando de 150 músicos, porque eles tem sim. revezam. Ah, tá. Eles revezam muito. Então, por exemplo, Entendi. um músico da Filarmônica de Berlim, ele trabalha 50%. Então, ele trabalha um mês e descansa o outro, né? Por isso, eles têm muito tempo para dar aula em outros lugares, projetos e tudo mais. Uhum. Salário na Alemanha, para quem quiser saber, não é a melhor maravilha do mundo. Estados E Unidos nas ainda. orquestras a orquestra não paga melhor? Eu posso te falar o salário da Filarmônica de Berlim, que ele está em 7.000 euros e 500, 300, não sei exatamente. Você paga um aluguel de um bom apartamento, 1.500, 2.000 euros, para um músico de uma Filarmônica de Berlim, que deveria, né? Realmente é Uhum. um astro ali, apartamento de 2.000, então você tem aí 5.000. Só que o governo da Alemanha ele tira mais de 40% do seu imposto.
Então, se você alugar um apartamento de 2.000, vai sobrar uns 1.500 ou 2.000 na sua mão, que não dá para viver direito. Não dá Então, para tomar umas cervejas e deu, acabou. não, a cerveja dá porque lá é muito barato. Você encontra por 25 centavos no mercado. Caramba! Mas, então, não esperem assim que músicos. A Filarmônica de Berlim, lembrando, é um caso particular. Eles trabalham 50%, então todos os músicos ali dão aula fora, eles tocam onde eles querem, então Uhum, eles conseguem dobrar essa renda facilmente. claro. Mas outras orquestras são vida comum. Aqui no Brasil, se você colocar proporcionalmente, você consegue receber até mais dinheiro. Claro. Tocando numa O melhor Osés, lugar você para vale a trabalhar é pena. nos Estados Unidos. Ainda Estados é. Unidos, olha, Não, a se gente está falando das falando, melhores orquestras ali, os a gente salários tá ainda falando, são. a gente tá falando é que a gente não pensa em salário mensal, a gente pensa anual, né? Tipo, o Sim, Metropolitan sim. começa com 150 mil por ano. É, Só que para Nova York não é nada, né? A, a, a de LA, a de Los Angeles também, acho que é uns 140, 150 inicial. Também, Los entendi. Angeles, né, é caro, né? Então, É, cara. é. A mais bem paga é o quê? Talvez a Dizem que é o Chicago Metropolitan, só que o problema é Metropolitan. que agora, com esse problema do corona, eles cortaram o salário dos músicos. Em maio não Nossa, recebem. o mundo inteiro tá Caramba, colapso. complicado, complicado. É, Gente, Wagner, quer dizer, muito obrigado. Foi incrível, incrível. muito Vou colocar obrigado. aqui essa live no YouTube no final de semana. Eu te aviso. Legal. Mas olha, o que tem de informação aqui é impagável. Impagável. Eu tentei juntar, compilar e montar um material legal para todo Muito mundo e legal. Muito legal espero mesmo. que ajude quem Foi quiser uma, ir. foi uma das super lives aí. Muito obrigado Que mesmo. bom. E eu vou fazer o sorteio daqui a pouco. E eu vou fazer Isso. uma gravação de tela para o pessoal ver que eu não estou fazendo marmelada aqui. Estou fazendo carmelada. Ganhador é o Carmelo, né? Aí não dá. Não, aqui a gente faz tudo certinho. Eu vou pegar esse aplicativo, vou fazer uma gravação de tela, o pessoal ver, que eu vou colocar ali e o negócio vai pegar alguém ali. Depois eu vou ainda olhar para ver se as pessoas que foram A tagueadas pessoa estavam aqui, né? estava na live. Eu vou Senão olhar. vai no segundo lugar, terceiro. Aí depois eu faço de novo tudo de novo. Boa. Tem que fazer. Enfim, eu aguardo um nome, aí a pessoa me manda o endereço, Isso, eu vou despachar essa partitura. tá ótimo. Então, tá, Maravilha? Wagner, muito obrigado mais uma vez. E a Grande gente tem abraço. contato para o negócio do sorteio do concerto número 4 de Mozart. Muito obrigado também por disponibilizar essa partitura para o pessoal aí. Maravilha. Tá Obrigado a bom? você. Grande abraço. Vou dar um tchauzinho para ti e avisar o pessoal que amanhã é a live da afinação, hein? Se querem saber tudo sobre afinação, vai ser amanhã. Eu vou falar sobre essa afinação pitagórica, né? Que, de acordo aqui com o Wagner, seria a mais utilizada, né? O pessoal não fala muito sobre isso, mas eu acho super importante saber sobre isso e também acho importante saber tocar com a máquina, tocar com o piano, que é a afinação igual temperada. A gente não vai entrar em tipos de afinação renascentista, aquela coisa toda, porque tem dezenas de tipos de afinação, mas eu vou falar sobre afinação justa, mas não pura, absolutamente pura, porque é impossível. Eu vou falar isso amanhã e como que a gente pode usar isso aí para estudar também, tá bom, pessoal? Amanhã, então, live da afinação, 20 horas, aqui no perfil. Falou!